Marido rico disse que a amante estava grávida. Então enviei a notícia ao chefe dele. A chuva batia contra as janelas de vidro da clínica como dedos impacientes, cada gota criando pequenos rios que distorciam o horizonte de Seattle além. Talia Henschel pressionava as palmas das mãos contra a secretária, sentindo a superfície fria reconectá-la com o presente, enquanto a voz da senhora Patterson ressoava sobre a sua mais recente desilusão com Botox. Eu disse especificamente à doutora Miranda que queria um lifting subtil à volta dos olhos, não está testa congelada. A mulher queixava-se, gesticulando dramaticamente para o rosto. Pareço estar constantemente surpreendida com meu próprio reflexo. Talia acenou mecanicamente, os dedos encontrando o ritmo familiar sobre o teclado. 7 anos disto. 7 anos a marcar consultas, a ouvir as mesmas queixas, a organizar frascos de sérums que prometiam milagres em pequenas doses. A rotina tinha se tornado a sua armadura contra pensar demasiado sobre qualquer outra coisa. Vou deixar uma nota para a doutora Miranda rever o seu caso, respondeu Talia, com a voz a transmitir o calor treinado que aperfeiçoara ao longo de inúmeras conversas semelhantes. Gostaria de agendar uma consulta de seguimento? Lá fora, o trânsito das 16h30 acumulava-se na Pine Street. Os passageiros apressavam-se com a cabeça baixa, desaparecendo na tarde cinzenta. Talia observava-os através do vidro riscado pela chuva, a perguntar-se se algum deles se sentia tão invisível quanto ela na maioria dos dias. O telemóvel vibrou. Uma mensagem de Grayson. Vou chegar cedo a casa hoje. Precisamos de falar. As palavras pareceram estranhas. Grayson nunca chegava cedo a casa. O mundo dele girava em torno de chamadas de conferência que se prolongavam para além do jantar, reuniões com clientes que exigiam viagens ao fim de semana, e a busca incessante pelo próximo grande negócio que consolidaria sua reputação na Morrison Tech Solutions. Talia fitou a mensagem, com o polegar suspenso sobre o teclado. Quis perguntar o que se passava, mas algo na brevidade das palavras dele fez com que se contivesse. Em vez disso, escreveu: Está bem, estarei em casa às 18 horas. O resto do turno passou num turbilhão de tarefas rotineiras. Arquivou fichas de pacientes, reabasteceu as revistas da sala de espera e fechou a gaveta da caixa com a mesma precisão metódica que mantinha há anos. Mas, por baixo dos movimentos familiares, um peso desconfortável instalava-se no peito. A viagem para casa por Queen Anne demorou mais do que o habitual. A chuva intensificara-se, transformando as ruas em rios de luzes de travagem refletidas. Talia apertava mais o volante, a aliança de casamento a refletir a luz do painel de instrumentos. Quando é que deixará de reparar nela? Ali, a casa deles, na 15th Avenue West, erguia-se modesta e silenciosa entre outras casas semelhantes. O exterior branco parecia cansado sob o tempo cinzento. O BMW de Grayson já estava na entrada, estacionado num ângulo estranho, como se tivesse tido pressa. Talia encontrou-o na sala de estar, ainda com fato cinzento escuro, mas com a gravata desapertada. Estava de costas para ela, junto à janela, com as mãos cruzadas atrás das costas, na pose que adotava durante telefonemas difíceis. Querias falar, disse ela, pousando a mala na mesa da entrada. Ele virou-se, e ela viu algo na expressão dele que nunca tinha visto antes. Não era bem culpa, parecia mais um distanciamento clínico, como que ele usava ao falar sobre relatórios trimestrais. Senta-te, disse ele. Ela manteve-se de pé. Havia algo no tom dele que a fazia querer ficar pronta para se mover, se fosse necessário. Grayson passou a mão pelo cabelo, desfazendo o penteado cuidado que mantinha para o trabalho. Não há maneira fácil de dizer isto, por isso vou ser direto. O peso no peito dela aumentou. A Sable está grávida. As palavras saíram secas, factuais. Não vou esconder mais. Quero fazer o que é certo e assumir a responsabilidade. O tempo pareceu parar. A chuva contra as janelas tornou-se ensurdecedora. A sala de estar, com as almofadas decorativas escolhidas a dedo e os livros de mesa de centro que nunca liam, tornou-se subitamente estranha. A boca de Talia abriu-se, mas nenhum som saiu. Sable Kim, 26 anos. A ex-influencer do Instagram que, de alguma forma, conseguiu um estágio na Morrison Tech, apesar de não ter experiência relevante. A rapariga com cabelo perfeitamente iluminado,
que publicava vídeos de treino e receitas de batidos para os seus 30.000 seguidores. Há quanto tempo? A voz de Thalia saiu num sussurro. Importa quanto tempo, Grayson. Ele desviou o olhar, fixando algo para lá do ombro dela. 8 meses. 8 meses. Enquanto ela preparava jantares que ficavam frios. Enquanto enviava mensagens de bom dia que ficavam sem resposta. Enquanto ficava acordada a pensar por que é que ele parecia tão distante, mesmo quando estava deitado ao lado dela. Ela vai ter bebê, continuou ele, com a voz a assumir o tom que usava nas apresentações de negócios. E eu vou apoiá-la. Apoiar os dois. Thalia sentiu algo a partir-se dentro do peito. Mas não foi o coração. Foi algo mais fundo. O último fio de esperança que se agarrava sem sequer saber. Sem se aperceber, ela não chorou. Não gritou. Não fez as perguntas que lhe enchiam a garganta como fumo. Em vez disso, acenou com a cabeça uma vez, pegou na mala e caminhou em direção às escadas. Tal, espera. Precisamos de perceber. Eu preciso de pensar, disse ela, sem se virar. No quarto, sentou-se à beira da cama que tinham partilhado durante 5 anos e ficou a olhar para as mãos. Estavam a tremer, reparou de forma distante. Quando é que tinham começado a tremer? Lá fora, a chuva continuava com a sua batida implacável e, algures na casa embaixo, Grayson provavelmente fazia outra chamada telefônica, a planear o próximo passo, a gerir a situação como qualquer outra decisão empresarial. Mas, lá em cima, na escuridão crescente do início da noite, Thalia Henschel estava prestes a descobrir do que era realmente feita. O sono não chegou. Thalia ficou imóvel na cama deles, a olhar para o teto, onde sombras de carros a passar desenhavam padrões em movimento. Ao seu lado, a respiração de Grayson tinha se estabilizado no ritmo profundo de quem compartimentalizou a sua confissão e passou para as preocupações do dia seguinte. Como é que ele conseguia? Como é que dava uma notícia que destruía o mundo dela e depois adormecia como se tivesse simplesmente relatado resultados trimestrais? Às 2h17, desistiu de tentar dormir e desceu as escadas descalça. O soalho de madeira estava frio contra a pele, cada passo um pequeno choque que a mantinha ancorada no momento. Na cozinha, abriu o frigorífico e ficou a olhar para o seu conteúdo sem realmente ver. A lasanha que fizera 3 dias antes permanecia intocada, com as bordas secas e enroladas. Percebeu que tinha deixado de cozinhar os pratos preferidos dele há meses. Quando é que isso aconteceu? Thalia tirou uma garrafa de vinho, um merlot barato que comprará para si mesma, porque Grayson preferia o seu cabernet caro. Serviu um copo com mãos trêmulas, o líquido escuro a tremer junto à borda. O primeiro gole queimou. O segundo desceu com mais facilidade. Ao terceiro copo, já estava sentada à mesa da cozinha a encarar o seu reflexo na janela escura. Uma mulher de 33 anos, com cabelo castanho que precisava de madeixas, vestida com uma camisa de dormir desbotada que em tempos fora azul. Quando é que se tornará tão vulgar? O telemóvel permanecia silencioso sobre a mesa. Nenhuma mensagem preocupada de amigas a perguntar como estava, porque com o passar dos anos perderá o contato com a maioria delas. Nenhuma mãe a ligar para saber como estava, porque aprenderá a guardar os problemas para si, para não preocupar ninguém. Nenhuma irmã a enviar memes engraçados, porque nunca fora boa manter essas ligações casuais que pareciam vir naturalmente aos outros. O isolamento era sufocante. Às 4h30, Grayson apareceu à porta, o cabelo despenteado, vestido com a t-shirt da Northwestern University que tinha desde os tempos da escola de negócios. Estás acordada, disse ele, a constatar o óbvio. Não consegui dormir. Ela não olhou para ele, focando-se no copo de vinho entre as mãos. Ele foi até a máquina de café, iniciando a rotina matinal 3 horas mais cedo. Os sons familiares, o moer dos grãos, o silvo da máquina, soavam como uma paródia do antigo normal deles. Devíamos falar sobre os próximos passos, disse ele, ainda de costas. Praticamente falando. Como se o casamento deles fosse um contrato a renegociar. Há quanto tempo planeaste esta conversa? Perguntou Thalia. Como assim? As palavras. O momento. Tinhas tudo pensado, não tinhas? Até vieste mais cedo para casa para eu não poder evitar. Grayson virou-se, caneca de café na mão. Sob a luz dura da cozinha,
Ela viu o cansaço à volta dos olhos dele, mas também outra coisa: alívio. Não planeei que isto acontecesse, tal. Mas estás contente que tenha acontecido? Ele não respondeu de imediato, o que foi resposta suficiente. Ela faz-me sentir. Parou, à procura de palavras, vivo, entusiasmado com as coisas outra vez. Quando foi a última vez que nos sentimos entusiasmados com alguma coisa juntos? A pergunta pairou no ar como fumo. Thalia tentou lembrar-se. A última viagem deles tinha sido há 2 anos, uma bela ida à cabana dos pais dele, onde passaram a maior parte do tempo ao telemóvel. O jantar de aniversário no ano passado tinha sido eficiente, educado. Até as conversas deles se tinham tornado puramente funcionais. Contas, horários, listas de compras. Mas de quem era a culpa? E agora? Perguntou ela. Tu mudaste, eu mudo-me, dividimos tudo ao meio e fingimos que os últimos 5 anos nunca aconteceram? Não sei ainda. Ele sentou-se à sua frente. A mesa da cozinha pareceu subitamente enorme. A Sable tem o parto previsto para janeiro. Quero estar presente por ela, pelo bebê, e por mim. Tu és forte, tal. Sempre foste forte. Vais saber lidar com isto. Forte. Ela quase riu. Se ele soubesse quantas noites chorar em silêncio na casa de banho deles. Quantas vezes ensaiara conversas que nunca chegaram a acontecer. Quantas pequenas rejeições engolira até se tornarem pedra no peito. Tenho de me preparar para o trabalho, disse, levantando-se. O vinho deixava-a ligeiramente instável, mas conseguiu manter a dignidade. Fica em casa. Liga a dizer que estás doente. Não. A palavra saiu mais ríspida do que queria. Preciso de continuar em movimento. Lá em cima, tomou um duche com água quente o suficiente para deixar a pele corada. No espelho, estudou o reflexo com mais atenção do que o fizera em meses. Olhos castanhos que costumavam brilhar. Lábios que raramente sorriam. Um rosto que aprenderá a esperar desilusões. Mas havia ali outra coisa agora. Um brilho, uma centelha de algo que não conseguia ainda identificar. Vestiu-se para o trabalho com cuidado invulgar, escolhendo uma blusa cor de vinho que já nem se lembrava que tinha e dedicando tempo à maquilhagem. Não porque se sentisse bonita, mas porque precisava de armadura para o dia que tinha pela frente. Na clínica, a doutora Miranda notou imediatamente. Estás com ar cansado, disse a dermatologista, estudando o rosto de Thalia com preocupação profissional. Está tudo bem em casa? Só não dormi bem, respondeu Thalia, instalando-se atrás da secretária. A manhã passou no nevoeiro de tarefas rotineiras, mas, a cada poucos minutos, a mente dela voltava às palavras de Grayson. Ela faz-me sentir vivo. Quando é que ela deixará de o fazer sentir vivo? Quando é que ele deixará de tentar fazê-la sentir? Seja o que for. Durante a pausa do almoço, deu por si a pesquisar Sable Key no Google. O Instagram da rapariga ainda estava público. Fotos cuidadosamente curadas de batidos verdes, poses de yoga e frases motivacionais sobre viver a tua vida autêntica. A publicação mais recente era de há 3 dias. Uma selfie ao espelho mostrando a curva subtil de uma gravidez inicial, com a legenda de um emoji de coração e as palavras novo capítulo a carregar. Thalia ficou a olhar para a foto até os olhos arderem. Sable parecia radiante, iluminada, tudo o que Thalia nunca fora. Fechou o navegador e voltou ao trabalho, mas algo tinha mudado. A dormência da noite anterior estava a dar lugar a algo mais afiado, mais perigoso. E, pela primeira vez em anos, Thalia Henschel estava atenta. 3 dias passaram numa estranha realidade suspensa. Grayson movia-se pela casa como um fantasma com má consciência, a fazer café alto demais e a evitar contato visual. Thalia continuava com as suas rotinas, trabalho, compras, roupa para lavar. Mas tudo parecia como se estivesse a ver a vida de outra pessoa através de vidro espesso. Na sexta-feira à noite, chegou a casa e encontrou-a fazer a mala em cima da cama. Vou ficar no Marriott, no centro, durante uns tempos, disse ele, sem olhar para cima. Dá-nos espaço para pensar. Thalia observou-a dobrar as camisas caras com a mesma precisão metódica que aplicava a tudo. Que atencioso da tua parte. Ele parou, uma gravata de seda pendurada nas mãos. Eu sei que estás zangada. Estou. Honestamente, já nem sei. A verdade é que ela se sentia oca,
como se alguém tivesse esvaziado seu interior e deixado apenas a casca, ainda funcional, mas vazia. Depois de ele sair, a casa pareceu diferente, maior, de alguma forma, mas também mais sua. Caminhou pelas divisões que tinham partilhado, tocando em superfícies que, subitamente, pareciam-lhe estranhas. No escritório dele, reparou que tinha deixado portátil. O antigo, que usava para assuntos pessoais, não o MacBook da empresa. Estava aberto em cima da secretária, com o ecrã escuro mas ainda ligado. Thalia olhou para ele durante um longo momento. Nunca fora do tipo de bisbilhotar. A privacidade sempre fora sagrada entre eles, um dos poucos limites que tinham mantido. Mas, por outro lado, também nunca fora o tipo de mulher a quem o marido anunciava, ao jantar, que a amante estava grávida. Tocou no trackpad. O ecrã ganhou vida, mostrando o ambiente de trabalho, sem pedir palavra passe. Ele sempre fora descuidado com a segurança em casa. As mãos dela tremiam ao abrir o navegador. O histórico mostrava os sites habituais, notícias, artigos de trabalho, resultados desportivos. Mas, enterradas entre as pesquisas banais, estavam outras. Pesquisas que lhe reviraram o estômago. Melhores bairros para famílias jovens Seattle. Estúdios de fotografia de gravidez centro da cidade. Como contar à esposa sobre um caso extraconjugal. Essa última tinha sido pesquisada há 2 semanas. 2 semanas de ele a planear destruir o mundo dela, enquanto ela fazia o jantar e perguntava como tinha corrido o dia. Ela clicou mais fundo no histórico de navegação. Mais pesquisas. Advogados de divórcio Estado de Washington. Como proteger bens durante separação. Melhores marcas de vitaminas pré-natais. Cada entrada era como uma pequena faca entre as costelas. Ele estivera a preparar este momento há semanas, talvez meses, enquanto ela andava completamente às cegas. Mas depois encontrou outra coisa. Algo que a fez endireitar-se na cadeira. Manual do empregado Morrison Tech. Violações de RH. Política da empresa namoro com subordinados. O que constitui má conduta no local de trabalho. O pulso de Thalia acelerou. Abriu um novo separador e foi até ao Google Drive de Grayson. Ainda com sessão iniciada graças à sincronização automática. Pastas cheias de documentos de trabalho, ficheiros pessoais, e depois algo chamado Pessoal SQ. O dedo pairava sobre o rato. Abrir aquilo parecia como dar um passo no vazio. Lá dentro havia dezenas de ficheiros, capturas de ecrã de conversas por mensagem, fotos que a deixaram enjoada. E depois, mais fundo, algo que lhe gelou o sangue, documentos financeiros, registros de salários, extratos bancários com transferências de contas da Morrison Tech para uma conta pessoal em nome de Sable. Quantias muito acima do que qualquer estagiária deveria receber. A respiração de Thalia ficou presa. Ela não era apenas a outra mulher. Estava a ser paga por baixo da mesa com fundos da empresa, que Grayson controlava como diretor financeiro regional. A mente dela disparou. Isto não era apenas adultério. Era desvio de fundos. Fraude. O tipo de coisa que podia destruir mais do que um casamento. Passou a hora seguinte a capturar tudo metodicamente. Transferências bancárias, comunicações por e-mail, discrepâncias nos salários. As mãos dela moviam-se com precisão cirúrgica, documentando cada prova. Quando terminou, tinha um retrato completo. Sable tinha sido contratada como consultora de marketing, apesar de não ter experiência relevante. O seu salário era 3 vezes superior ao de posições semelhantes. O dinheiro estava a ser canalizado por contas discricionárias que Grayson geria com supervisão mínima, e os registros temporais mostravam que tudo acontecia há 10 meses. 2 meses a mais do que o tempo do caso que ele admitira. Thalia recostou-se na cadeira dele, a olhar para as provas espalhadas por vários separadores no navegador. Pensou em todas as noites em que ele trabalhará até tarde. Todas as chamadas de emergência que o afastaram de jantares e conversas. Quantas dessas tinham sido passadas a construir esta elaborada mentira? O telemóvel vibrou. Uma mensagem de Grayson. Hope. Estás bem? Devíamos falar em breve sobre os arranjos práticos. Arranjos práticos. Como se ela fosse um móvel a ser mudado. Ela ficou a olhar para a mensagem durante um longo momento e depois pousou o telemóvel sem responder. Em vez disso, abriu uma nova conta de e-mail, algo anônimo,
impossível de rastrear. Depois, começou a redigir uma mensagem ao CEO da Morrison Tech, Douglas Ramon. A linha de assunto era simples. Irregularidades financeiras urgentes que requerem atenção imediata. Anexou tudo. Cada captura de ecrã. Cada documento. Cada peça de prova que pintava um quadro claro do que Grayson e Sable tinham feito, não apenas a ela, mas à empresa que confiara neles. Antes que pudesse duvidar de si mesma, clicou em enviar. O e-mail desapareceu no vazio digital, levando consigo o poder de mudar tudo. Thalia fechou o portátil e ficou sentada no silêncio repentino da casa. Lá fora, o nevoeiro da noite de Seattle começava a descer, obscurecendo as luzes da cidade. Mas, cá dentro, pela primeira vez em dias, ela sentia algo diferente da dormência. Ela sentia-se perigosa. O telemóvel vibrou outra vez. Mais uma mensagem de Grayson. Eu sei que isto é difícil, mas espero que possamos lidar com isto com maturidade. Desta vez, respondeu. Claro. Sempre fui a madura. Ela não fazia ideia se ele iria perceber o tom cortante das suas palavras. Mas isso já não importava. Na segunda-feira de manhã, maturidade seria a menor das suas preocupações. Thalia serviu-se de outro copo de vinho, do bom desta vez, da coleção preciosa de Grayson, e instalou-se na sala. O dia seguinte traria consequências que ela ainda não conseguia imaginar. Mas naquela noite saborearia as últimas horas de ser subestimada. Era um erro que ele só cometeria uma vez. A manhã de segunda chegou, cinzenta e sem brilho, como qualquer outro dia de semana em Seattle. Thalia sentou-se no lugar habitual atrás da secretária da recepção da clínica, a atender chamadas e a marcar consultas com a mesma eficiência mecânica que aperfeiçoara ao longo de 7 anos. Mas por baixo da rotina, havia eletricidade a percorrer-lhe as veias. Às 10h47, o telemóvel vibrou. O nome de Grayson apareceu no ecrã. Ela deixou ir para o voicemail. Voltou a vibrar às 11h03. Depois às 11h15. Ao meio-dia, tinha 6 chamadas não atendidas e uma sequência de mensagens cada vez mais frenéticas. Liga-me de volta. Aconteceu algo no trabalho. Tal, isto é sério. Preciso de falar contigo. Por favor. Atende. Não percebo o que se está a passar. Ela leu cada mensagem com a curiosidade distante de quem vê um filme. A doutora. Miranda notou a calma invulgar dela durante a azáfama do almoço. Pareces diferente hoje, observou a dermatologista, a estudar o rosto de Thalia como fazia com sinais particularmente interessantes. Estou a dormir melhor, respondeu Thalia, o que não era inteiramente mentira. Pela primeira vez em meses, dormira uma noite inteira sem a ansiedade a apertar-lhe o peito. Às 13h30, chegou uma nova mensagem de um número desconhecido. Sou a Sable. Precisamos de falar. Está a acontecer algo terrível. Thalia ficou a olhar para a mensagem durante um longo momento e depois apagou-a sem responder. A tarde arrastou-se com uma antecipação estranha. Cada vez que o telemóvel permanecia em silêncio, cada momento normal que passava, era como ver um pavio arder em direção à dinamite. Ela deu por si a visitar compulsivamente o site da Morrison Tech, à procura de qualquer sinal de que o terremoto que provocara começava a fazer efeito. Às 16h15, aconteceu. Grayson apareceu na sala de espera da clínica. A sua aparência, normalmente impecável, estava desfeita. A gravata pendurada, a camisa amarrotada, e o rosto com o olhar selvagem de quem viu seu mundo meticulosamente construído a colapsar. Preciso de falar contigo, disse ele, ignorando os olhares curiosos dos pacientes que aguardavam. Thalia olhou para a doutora Miranda, que observava a cena à porta do consultório com óbvia preocupação. Estou a trabalhar, disse Thalia calmamente. Fui suspenso. A voz dele falhou ligeiramente. Com efeitos imediatos. Estão a investigar irregularidades financeiras. Lamento ouvir isso. Ele aproximou-se do balcão, baixando o tom, mas sem conseguir esconder o desespero. Tal, acham que estive a desviar dinheiro. Tem registros. Documentos. E como é que isso é possível? Perguntou ela, mantendo o olhar firme. Eu não trabalho em finanças. Isto não é coincidência. O timing. Logo depois de eu te contar sobre a Sable. Alguém enviou-lhes informação sobre a nossa
sobre a minha vida pessoal. A tua vida pessoal? Não te faças de parva. Sabes do que estou a falar. A doutora Miranda pigarreou, de forma intencional. Está tudo bem aqui fora? Está tudo ótimo, disse Thalia, sem desviar os olhos de Grayson. O meu marido já se ia embora. A palavra marido soou estranha na boca dela, como falar uma língua estrangeira que estava rapidamente a esquecer. Ainda não acabamos esta conversa, disse Grayson, com a voz a carregar uma ameaça que, há uma semana, a teria intimidado. Já acabamos. Depois de ele sair, a clínica pareceu mais leve, de alguma forma. A doutora Miranda aproximou-se da recepção com cautela. Tens a certeza de que estás bem? Aquilo pareceu intenso. Estou bem, respondeu Thalia. E, pela primeira vez em meses, estava a dizer a verdade. O resto do dia passou silenciosamente, mas o telemóvel continuava a vibrar com mensagens tanto de Grayson como do número desconhecido, que ela assumia ser de Sable. Ignorou-as todas, focando-se apenas na pequena satisfação de realizar tarefas comuns sem o peso constante do medo que carregava há tanto tempo. Nessa noite, passou no supermercado a caminho de casa. No corredor dos vinhos, escolheu uma garrafa de champanhe, nada muito caro, mas melhor do que as suas escolhas habituais. O rapaz da caixa, um adolescente de olhos bondosos, sorriu ao empacotar a compra. Ocasião especial? Perguntou ele. Pode-se dizer que sim. Em casa, serviu-se de um copo e sentou-se na sala com o portátil. Uma pesquisa rápida revelou que as ações da Morrison Tech tinham caído ligeiramente nas transações pós-fecho, acompanhadas de menções vagas a reestruturações internas e auditorias de conformidade nos sites de notícias financeiras. Ela bebeu um gole de champanhe e perguntou-se quanto tempo levaria até a investigação se expandir para além de Grayson. Quanto tempo até descobrirem que o histórico de emprego de Sable era fabricado, as suas qualificações inexistentes, toda sua posição uma ficção cuidadosamente montada. O telemóvel tocou. Grayson, outra vez. Desta vez, atendeu. O que é que tu queres? Eu sei que foste tu. A voz dele estava crua, despida do verniz corporativo habitual. Não sei como, mas sei que foste tu que fizeste isto. Fiz o quê? Não, simplesmente não. Seja qual for a prova que eles tenham, de onde quer que tenha vindo, tu és a única pessoa que podia ter acedido aos meus ficheiros. Os teus ficheiros? Thalia riu-se, surpreendendo-se com o som. Grayson, se alguém encontrou provas de má conduta financeira, talvez o problema não seja quem as encontrou. Talvez o problema seja que elas existiam em primeiro lugar. Ela está grávida, tal. Seja lá o que penses que estás a fazer, estás a magoar um bebê inocente. O champanhe tornou-se amargo na boca dela. Inocente. É assim que chamamos a fraude agora? Não foi fraude. Foi complicado. As políticas da empresa em relação a honorários de consultoria têm zonas cinzentas. Zonas cinzentas, repetiu ela, saboreando a absurda escolha de palavras. É assim que chamas a pagar a tua amante grávida com fundos desviados da empresa? O silêncio entre eles estendeu-se como um abismo. Nunca quis que isto fosse tão longe, disse ele finalmente. Não, concordou Thalia. Quiseste safar-te com isso. Desligou e apagou o telemóvel. Lá fora, a noite de Seattle assentava-se no seu ritmo habitual de trânsito distante e sons abafados da cidade. Cá dentro, Thalia terminou o champanhe e começou a planear o dia seguinte. Tinha começado algo que agora não podia ser parado. A investigação seguiria o seu próprio impulso, revelando verdades que iriam reformular muito mais do que o seu casamento. E algures na cidade, Grayson e Sable começavam a perceber que ações têm consequências. Mas a realização mais importante era dela. Ela já não era a mulher que aceitava o que a vida lhe dava. Era a mulher que o devolvia. Na terça-feira, surgiu uma visitante invulgar na clínica. Thalia estava a organizar fichas de pacientes quando uma mulher, com cerca de 40 anos, se aproximou da recepção. Tinha cabelo ruivo preso num rabo de cavalo prático e usava farda de enfermagem, o que sugeria que trabalhava na área da saúde. Mas os olhos denunciavam uma inteligência aguçada de quem não perdia nada. É a Thalia Henschel? Perguntou a mulher, olhando discretamente em volta para garantir que não eram ouvidas. Sim. Tem consulta? Sou Ivy Connors.
Trabalho no Svedis Medical Center, mas estou aqui por motivos pessoais. Ela fez uma pausa, parecendo pesar bem as palavras. O meu ex-marido trabalha na Morrison Tech. Quer dizer, trabalhava, passado, desde ontem de manhã. A mão de Thalia parou sobre os ficheiros. Lamento ouvir isso. Não lamente. Ele mereceu. O sorriso de Eve tinha arestas afiadas. Está a ver, o meu ex-marido era o chefe de RH. E quando as empresas fazem investigações internas sobre má conduta financeira, o RH envolve-se muito depressa. O ar entre elas crepitava com entendimento não verbalizado. Não entendo por que me está a dizer isto, disse Thalia com cautela. Porque o Marcos chegou a casa ontem a berrar que uma denúncia anônima tinha aberto uma caixa de Pandora que vai deitar abaixo metade da equipe executiva. E quando viu o nome do seu marido na lista de suspensões, Eve inclinou-se. Bom, digamos apenas que liguei os pontos. Thalia manteve a compostura, mas o pulso acelerou. Ainda não entendo. O meu ex-marido traiu-me com a secretária durante 3 anos. Fez-me acreditar que eu era paranoica, louca, demasiado exigente. Soa-lhe familiar? A voz de Eve carregava o peso da experiência conquistada à força. A diferença é que, quando finalmente tive provas, não tinha acesso a registros da empresa que expusessem crimes financeiros. Tive de me contentar com um divórcio confuso e metade da pensão dele. Lamento que tenha passado por isso. Não procuro pena. Vim oferecer informação. Eve voltou a olhar em volta e puxou do telemóvel. A investigação está a avançar mais depressa do que qualquer um esperava. Já congelaram várias contas e iniciaram uma auditoria forense a todo o departamento financeiro. Por que está a contar-me isto? Porque gostava que alguém me tivesse avisado do que esperar quando tudo desmoronasse. A expressão de Eve suavizou ligeiramente. E porque o que fez foi brilhante. Elegante. Não expôs só o caso. Expôs a corrupção que o tornou possível. Thalia sentiu algo a relaxar-lhe no peito. Durante dias, movera-se por esta nova realidade estranha sozinha, sem saber se era corajosa ou imprudente, justa ou vingativa. Há mais, continuou Eve. A empresa está a entrevistar todas as funcionárias que estiveram sob supervisão do seu marido nos últimos 2 anos. Aparentemente, sabe que não foi a primeira contratação questionável que ele forçou. Quantas mais houve? Pelo menos 3. Que já foram identificadas. Todas jovens. Todas atraentes. Todas contratadas para cargos para os quais não tinham qualificações. O sorriso de Eve tornou-se predatório. O seu marido tem um padrão. E padrões são provas muito convincentes em investigações corporativas. A doutora Miranda saiu do consultório e dirigia-se a elas com curiosidade evidente perante a conversa prolongada na recepção. Tenho de ir, disse Eve rapidamente. Mas aqui está o meu número, caso precise de alguém que perceba o que está a passar. Entregou a Thalia um cartão de visita e saiu com a mesma descrição com que entrará. O resto da manhã passou num nevoeiro de tarefas rotineiras, mas a mente de Thalia voltava repetidamente às revelações de Eve. Outras mulheres. Um padrão de abuso disfarçado de decisões empresariais. Pensou em todas as vezes que Grayson mencionara novas contratações. Todo aquele jovem talento promissor que ele defendia para cargos acima da sua experiência. Quantas tinha havido? Quantas ela própria tinha ajudado, sem saber, ao ser a esposa perfeita e confiante que nunca fazia perguntas desconfortáveis. Durante o almoço, encontrou-se a marcar o número no cartão de Eve. Esperava que me ligasse. Atendeu Eve ao segundo toque. Podemos encontrar-nos num lugar mais privado? Há um café em Capitol Hill chamado Victrola. Conhece? 1 hora depois, Thalia estava sentada em frente a Eve, num banco de canto, a segurar um latte que na verdade não queria. O café vibrava com o caos confortável de estudantes e freelancers. O disfarce perfeito para a conversa. Há quanto tempo sabias? Perguntou Eve, sem rodeios. Sobre o caso, há poucos dias. Sobre a parte financeira. Thalia hesitou. Descobri sozinha. E documentaste tudo antes de enviares? Não era uma pergunta. Eve falava com a confiança de quem entendia exatamente como estas situações se desenrolavam. Como sabes tanto sobre investigações corporativas? Porque trabalhei em compliance antes de mudar para enfermagem. Sei como estas coisas funcionam.
E sei que elas não andam tão depressa assim, a não ser que a prova seja esmagadora. Eve estudou Thalia por cima da chávena de café. O que reuniste deve ter sido extremamente completo. Eu só não podia deixá-los continuar a safar-se. Ele, ela, tudo aquilo. A voz de Thalia endureceu. Ela está grávida. E tem vivido com dinheiro roubado. Ele tem roubado a própria empresa para sustentar o caso. Achavam-se tão espertos, tão cuidadosos. E agora estão a aprender que ações têm consequências. Eve sorriu. A primeira expressão genuinamente calorosa que Thalia vira nela. Ainda bem. Porque aqui está o que precisas de saber sobre o que vem a seguir. A investigação vai expandir-se. O FBI pode envolver-se, se os crimes financeiros atravessarem fronteiras estatais ou envolverem regulamentos federais. O teu marido provavelmente enfrentará acusações criminais, não só despedimento. E a Sable terá de devolver o dinheiro, assumindo que ainda não o gastou. Mas, mais importante, será tóxica nesta indústria. Nenhuma empresa legítima quererá tocar nela depois disto se tornar público. Parece saber muito sobre consequências, observou Thalia. Tive 3 anos para investigar o que devia ter feito de forma diferente com meu ex. Eve inclinou-se para a frente. Mas tu fizeste tudo certo à primeira. Foste cirúrgica. Precisa. Deixaste que fosse a prova falar por ti, em vez de tornar tudo pessoal. Parece pessoal. Claro que parece. Mas não foi assim que o trataste. E é isso que vai fazer toda a diferença. Eve tocou brevemente na mão de Thalia. Vais ficar bem. Melhor que bem. Quando se despediram à porta do café, Thalia sentiu algo que não experimentava há anos. O início de uma amizade. Não as conhecidas polidas que mantinha com outras esposas do círculo social, mas uma ligação genuína com alguém que compreendia sua situação sem julgamentos. A caminho da clínica, percebeu que, ao expor os crimes de Grayson, tinha feito mais do que procurar justiça para si mesma. Tinha protegido outras mulheres que poderiam ter sido as próximas vítimas dele. Obrigou uma empresa a confrontar a sua cultura de conivência com comportamentos predatórios. Pela primeira vez desde que aquele pesadelo começara, Thalia Henschel sentia orgulho do que tinha feito, e estava apenas a começar. Na manhã de quinta-feira, chegou um e-mail que fez o café de Thalia saber melhor. A linha de assunto dizia: Morrison Tech anuncia mudanças na liderança em meio à investigação em curso. O comunicado de imprensa era cuidadosamente redigido em jargão corporativo, mas o significado era claro. Cabeças estavam a rolar, e a de Grayson foi uma das primeiras. Ainda estava a ler o artigo quando o telemóvel tocou. O número de Sable apareceu no ecrã. Desta vez, Thalia atendeu. O que queres? Por favor. A voz de Sable estava carregada de lágrimas, despida do tom confiante que Thalia lembrava das poucas vezes em que tinham sido apresentadas em eventos da empresa. Eu sei que me odeias, mas preciso de ajuda. Estão a dizer que tenho de devolver dinheiro que eu nem sabia que era roubado. Defesa interessante. Juro que não sabia de onde vinha o dinheiro. O Grayson disse-me que a empresa tinha aprovado meu salário, que era tudo legítimo. Thalia quase se riu. E acreditaste que uma consultora de marketing com seguidores no Instagram merecia 6 dígitos e benefícios? Eu pensei que tinha tido sorte. Que a minha experiência em criação de conteúdo valia mais do que imaginava. O desespero patético na voz de Sable podia ter-lhe despertado compaixão, mas Thalia sentia apenas uma satisfação fria. O que é que queres exatamente de mim? Podes falar com eles, com os investigadores? Dizer-lhes que fui manipulada? Que não sabia? Não. Por favor, estou grávida. Não posso ir para a prisão grávida. Devias ter pensado nisso antes de ajudares a roubar fundos da empresa. Não foi roubo. Foi desvio de fundos. Fraude. Escolhe o termo. A voz de Thalia manteve-se estável, quase conversacional. Pegaste em dinheiro que não era teu, por um trabalho para o qual não estavas qualificada, através de um cargo que obtiveste ao dormir com o teu supervisor. Como é que chamarias a isso? O silêncio foi tão longo que Thalia pensou que a chamada tinha caído. Vou perder tudo, sussurrou Sable, finalmente. Bem-vinda ao clube. Mas ainda tens o teu trabalho. A tua casa. Eu não tenho nada. Sem o Grayson, não sou nada. E agora ele nem sequer me atende às chamadas.
Isso chamou a atenção de Thalia. Ele não te atende? Desde terça-feira. Eu acho que ele vai tentar pôr toda a culpa em mim. Fazer parecer que eu o seduzi, que o manipulei para roubar o dinheiro. Agora, Thalia riu-se, curta e seca. Claro que vai. É isso que os cobardes fazem quando são apanhados. Procuram alguém mais fraco para deitar debaixo do autocarro. Tens de me ajudar. Tu conheces o melhor do que ninguém. Sabes que ele é capaz disto. Eu sei exatamente do que ele é capaz. Thalia fez uma pausa, a considerar. Mas isso não te torna inocente. Eu cometi erros, está bem? Era jovem e estúpida e pensei que ele me amava. Mas nunca lhe pedi para roubar dinheiro. Nem sabia que era casado, no início. Para! A paciência de Thalia evaporou. Para! Tu sabias exatamente o que estavas a fazer. Publicaste fotos tuas no escritório dele fora de horas. Usaste os presentes dele nos eventos da empresa. Fizeste-te de vítima quando te convinha, e de sedutora quando não. Isso não é. E agora queres que eu te salve das consequências? A mulher de quem roubaste o marido? De quem destruíste o casamento? A voz de Thalia subiu pela primeira vez. Tens uma lata do caraças. Desligou a chamada e bloqueou o número imediatamente. Na clínica, a doutora Miranda notou imediatamente a melhoria no humor dela. Estás quase energética hoje. Recebi boas notícias sobre uma situação que me andava a incomodar. Seja o que for, está-te a fazer bem. Estás com o teu ar de sempre outra vez. A observação ficou com Thalia durante toda a manhã. Quando deixará de parecer ela própria? Quando é que a mulher ao espelho se tornará uma estranha, desgastada por anos de pequenas desilusões e rejeições silenciosas? Por volta do meio-dia, surgiu uma visitante inesperada. Douglas Ramon, CEO da Morrison Tech. Thalia reconheceu dos boletins da empresa e das fotografias emolduradas no escritório de Grayson. Um homem de cabelo grisalho, início dos 60, com porte de quem estava habituado a ser a pessoa mais inteligente da sala. Senhora Henschel, pergunto-me se poderia ter um momento do seu tempo. A doutora Miranda saiu do consultório, claramente ciente da gravidade de ter um CEO de uma Fortune 500 na sua pequena clínica. Quer usar o meu gabinete, para ter mais privacidade? Não será necessário, disse Ramon. Isto será breve. Quando ficaram sozinhos na sala de espera, foi direto ao assunto. Queria agradecer-lhe pessoalmente por ter trazido estas irregularidades à nossa atenção. O pacote de provas que enviou foi extraordinariamente completo. Thalia manteve a compostura. Não sei do que está a falar. Claro. O sorriso dele sugeria que apreciava a descrição dela. Deixe-me ser mais direto. As atividades do seu marido expuseram vulnerabilidades no nosso sistema de controle financeiro que podiam ter custado milhões à empresa, se não fossem detetadas. Estamos gratos por alguém com integridade ter escolhido fazer o que era certo. E o que acontece agora? Justiça. Responsabilização. Mudança. A expressão de Ramon endureceu. O Sr. Henschel enfrentará acusações criminais por desvio de fundos e fraude. A senhora Kim será obrigada a devolver cada cêntimo, com penalizações. E estamos a implementar novas salvaguardas para garantir que isto nunca volte a acontecer. E as outras mulheres? As sobrancelhas de Ramon levantaram-se ligeiramente. Está a par do padrão. É difícil não notar, depois de se começar a ver. De facto, 2 colaboradoras adicionais já vieram apresentar informações preocupantes sobre a conduta do seu marido. Estamos a fazer uma revisão completa de todas as contratações e decisões salariais em que ele teve influência nos últimos 3 anos. A dimensão daquilo atingiu Aquilo não era apenas sobre o seu casamento, nem apenas sobre Sable. Era sobre anos de abuso de poder sistemático, permitido por cegueira corporativa, e pela manipulação calculada do seu marido. Lamento que tenha tido de descobrir o verdadeiro caráter do seu marido desta forma, disse Ramon calmamente. Mas quero que saiba que as suas ações provavelmente impediram que outras mulheres se tornassem vítimas. Isso importa. Depois de ele sair, Thalia ficou sentada sozinha na sala de espera, a processar o peso do que tinha iniciado. Pensou em todas as vezes que se sentirá impotente, invisível, ignorada. Todos os pequenos gestos que a diminuíram,
até quase desaparecer. Mas ela não desapareceu. Estava a reunir forças nas sombras, a documentar verdades, a preparar-se para o momento em que poderia recuperar o seu poder. O telemóvel vibrou com uma mensagem de Grayson. Precisamos de falar. Isto foi longe demais. Ela olhou para a mensagem durante um longo momento, depois respondeu. Não. Mas o teu advogado pode ligar ao meu. Estava na hora de começar a planear o seu próprio novo capítulo. E desta vez, seria ela a escrevê-lo. A sexta-feira trouxe notícias que se espalharam pela comunidade empresarial de Seattle como fogo selvagem. Thalia soube pela doutora Miranda, que entrou na clínica com o café da manhã e uma expressão de entusiasmo mal contido. Viste o Times? A Morrison Tech está na capa. E não pelas melhores razões. A manchete dizia: executivo de tecnologia detido por desvio de fundos. Ações da empresa despencam. Por baixo, uma foto de Grayson algemado, a ser levado do seu prédio no centro da cidade por agentes federais. Thalia olhou para a imagem do seu marido, ex-marido, lembrou-se, com aspecto desgastado e derrotado, o fato caro amarrotado, o cabelo despenteado, e a expressão vazia de alguém cujo mundo cuidadosamente construído implodira da noite para o dia. O artigo diz que o FBI está a investigar há semanas, continuou a doutora Miranda, a ler por cima do ombro de Thalia. Aparentemente encontraram provas de um esquema de vários anos envolvendo contratos fraudulentos de consultoria e desvio de fundos da empresa no total de mais de 2 milhões de dólares. 2 milhões. O número atingiu Thalia como um golpe físico. Ela sabia dos pagamentos a Sable, mas a dimensão dos crimes de Grayson ia muito além do que alguma vez imaginara. Estás bem? Perguntou a doutora Miranda, a estudar o rosto de Thalia com preocupação. Isto deve ser avassalador. Estou bem, disse Thalia, e era verdade. A dormência que sentirá durante tanto tempo tinha sido substituída por algo mais limpo. Não exatamente satisfação, mas um sentimento de justiça finalmente servida. Quem tinha visto a notícia? Chamadas de jornalistas que, de alguma forma, tinham conseguido o número dela. Mensagens de voz de advogados a oferecer os seus serviços. Ela ignorou todos, exceto um. A mensagem de Eve era simples. Café depois do trabalho. Imagino que o dia de hoje tenha sido intenso. Às 17h30, Thalia estava de novo no Victrola, sentada em frente da mulher que se tornará sua aliada improvável neste novo e estranho capítulo da sua vida. Como estás a aguentar-te? Perguntou Eve, empurrando um latte pelo tampo da mesa. Melhor do que esperava. Pior do que achava que devia. Thalia envolveu as mãos na chávena quente. Faz sentido? Perfeito sentido. Quando meu ex foi finalmente exposto pelo que era, senti alívio e culpa em partes iguais. Alívio por a verdade ter vindo ao de cima. Culpa por me sentir bem ao vê-lo sofrer. O artigo mencionava outras vítimas. Mulheres que se manifestaram depois de iniciada a investigação. 4 no total, segundo a minha fonte na Morrison Tech. Todas contratadas por canais irregulares. Todas pagas com salários inflacionados. Todas pressionadas a entrar em relações que não queriam. A expressão de Eve tornou-se sombria. O teu marido geria o que, na prática, era um esquema sofisticado de assédio sexual financiado com dinheiro desviado. E eu permiti isso, disse Thalia. Fui a esposa perfeita que nunca fazia perguntas. Para! A voz de Eve foi firme. Tu também foste vítima. A manipulação funciona porque o manipulador é bom nisso, não porque a vítima é fraca. Ficaram em silêncio confortável, a observar o movimento do início da noite no café. Jovens profissionais a descomprimir do trabalho, casais em encontros, estudantes com portáteis e sonhos. Pessoas normais a viver vidas normais. Há mais uma coisa, disse Eve, por fim. Algo que deve saber antes que ouças de outra pessoa. Thalia preparou-se. A Sable Kim foi presa esta manhã. Acusada de cumplicidade em fraude e branqueamento de capitais. O café subitamente soube amargo. E o bebê? Provavelmente cumprirá a pena em prisão domiciliária ou numa instalação de segurança mínima com cuidados pré-natais. Mas vai mesmo enfrentar pena de prisão depois do parto. Thalia pensou no telefonema desesperado, nas lágrimas, nos pedidos de ajuda.
Ela disse que o Grayson deixou de atender as chamadas porque os advogados lhe disseram para cortar contato. Procedimento padrão, disse Eve, com um sorriso severo. Quando estás a tentar proteger-te e a minimizar o teu envolvimento. Afinal, a honra entre ladrões é um mito. E o que acontece ao bebê? Isso já não é um problema teu. Eve inclinou-se para a frente. Sei que te sentes responsável de alguma forma, mas não estás. Não tomaste as decisões deles. Apenas recusaste continuar a ser cúmplice ao encobri-las. Nessa noite, Thalia percorreu a casa. A sua casa agora, supunha, com novos olhos. 5 anos de espaço partilhado subitamente pareciam diferentes. Os móveis caros que Grayson tinha feito questão de escolher. A arte que ele escolhera para impressionar visitas. Os gadgets que lhe pareciam tão importantes. Nada daquilo lhe parecia dela. No quarto, abriu o roupeiro dele e ficou a olhar para as fileiras de fatos e gravatas organizados com perfeição. Etiquetas de designers, tecidos caros. A armadura que ele usará enquanto enganava todos à sua volta. Pensou em ligar a Goodville. Depois decidiu não o fazer. Que o advogado dele tratasse dos pertences quando ele saísse da prisão. Se saísse da prisão. O telemóvel tocou. Um número que ela não reconhecia. Mas algo levou-a a atender. Thalia, aqui é a Margaret Henschel, a mãe de Grayson. Tinham falado talvez uma dúzia de vezes nos 5 anos de casamento. Conversas sempre formais, em reuniões de família. Senhora Henschel, sei que deves estar a passar por um inferno, querida. Esta situação toda. Não consigo acreditar que o Grayson tenha feito uma coisa destas. Thalia quase se riu. Mesmo agora, perante acusações federais e manchetes na primeira página, a família dele ainda arranjava desculpas. Estou bem, na verdade. Ah, que bom, Margaret soava surpreendida. Liguei para perguntar, achas que o podias visitar? Está a ser mantido sem fiança e sei que gostava de te ver. Não. Ele ainda é teu marido. Não, não é. Não de forma alguma que importe. A voz de Thalia foi firme. Final. O seu filho fez as suas escolhas. Agora tem de viver com as consequências. Mas de certeza que consegues encontrar no coração o perdão. Já não estou zangada, senhora Henschel. Estou livre. E pretendo continuar assim. Depois de desligar, Thalia serviu-se de um copo de vinho, do bom, da coleção de Grayson, que ela andava a esvaziar sistematicamente, e instalou-se na sala. Lá fora, o nevoeiro da noite de Seattle começava a cair. Mas cá dentro, tudo parecia claro. Investimentos, a casa de férias em Whistler, tudo dinheiro limpo. Tudo 50% seu, segundo a lei do Estado. Thalia sentiu um peso levantar-se dos ombros. Tinha se preparado para perder tudo, para recomeçar do zero apenas com um emprego na clínica. Em vez disso, sairia deste divórcio financeiramente estável pela primeira vez na vida adulta. Há apenas uma complicação, continuou Patrícia. O advogado do Sr. Henschel contactou-me esta manhã. O seu marido quer vê-la. Já disse à mãe dele que não. Ele afirma ter informações que podem ser relevantes para os trâmites do divórcio. Algo sobre bens ocultos. Thalia refletiu. Patrícia tomou notas. Onde estão as chaves de acesso? No meu escritório, em casa. Atrás da fotografia da minha graduação em Northwestern. Ele olhou para Thalia. Nunca te falei disto porque queria que fosse uma surpresa. Para o nosso futuro. O teu futuro com a Sable, queres tu dizer? Não, isso foi um erro. Uma crise de meia-idade que saiu do controlo. A voz dele assumiu aquele tom suplicante que antes ela achava irresistível. Tal, eu sei que estraguei tudo. Mas tivemos bons anos juntos. Podíamos. Não. Vou para a prisão. Provavelmente de 5 a 7 anos. Mas quando saíres, eu estarei a viver uma vida que nada tem a ver contigo. O silêncio entre eles alargou-se como um abismo. O advogado de Grayson pigarreou, desconfortável. Há mais alguma coisa? Perguntou Patrícia. Outros bens que devamos conhecer? Há uma caixa de segurança no First National. Dinheiro e algumas joias que comprei, mas nunca te dei. Chama-lhe o meu fundo de desculpas. Quanto dinheiro? 50 mil. Talvez 60. Patrícia anotou mais.
Vamos precisar do número da caixa e da localização da chave. Está na minha gaveta da secretária, colada por baixo. O número da caixa é 2847. Quando se preparavam para sair, Grayson estendeu a mão sobre a mesa, como se quisesse tocar na mão de Thalia. Ela afastou-se instintivamente. Ainda te amo, disse ele em voz baixa. Sei que isso já não significa nada, mas queria que soubesses. Thalia olhou para ele. Realmente olhou, pela primeira vez desde que entrará na sala. Viu o homem com quem casara, mas também o estranho em que ele se tornará. As mentiras que contará a si mesmo para justificar os seus atos. A sensação de direito que o levará a arriscar tudo por prazeres passageiros. Acho que nunca me amaste, disse ela. Acho que amaste a ideia de mim. A esposa perfeita que não fazia perguntas nem exigências. Mas essa pessoa já não existe. Então, quem és tu agora? Pela primeira vez na conversa, Thalia sorriu. Ainda estou a descobrir. Mas estou entusiasmada com essa descoberta. Nessa noite, encontrou-se com Yves num novo restaurante em Fremont. Escolha dela, desta vez. Não era mais um café, mas um espaço iluminado e vibrante, cheio de energia. Como correu? Perguntou Yves, depois de fazerem o pedido. Mais fácil do que esperava. Ele parecia tão diminuído. Fiquei à espera de sentir alguma coisa. Raiva. Tristeza. Até pena. Mas, na verdade, só senti nada. Isso é saudável. Significa que já processaste o luto e avançaste para a aceitação. É estranho sentir culpa por não sentir culpa? Yves riu-se. Perfeitamente normal. A sociedade ensina as mulheres a perdoar e cuidar, mesmo quando somos nós as feridas. Quebrar esse condicionamento exige prática. Ele disse que ainda me ama. E percebi que não me importo. O amor dele era condicional, baseado em desempenho. Tu queres algo real da próxima vez. Da próxima vez. Thalia considerou a ideia. Um mês antes, pensar em voltar a namorar parecia impossível. Mas agora, sentada naquele restaurante acolhedor com uma amiga que compreendia o seu percurso, o futuro parecia cheio de possibilidades. Talvez um dia. Quando estiver pronta. Vais estar. E quando esse dia chegar, vais escolher melhor. Porque agora sabes o teu valor. À porta do restaurante, despediram-se com um abraço verdadeiro, não a formalidade aérea do seu antigo círculo social. A caminho do carro, Thalia sentiu algo que não experimentava há anos. Entusiasmo pelo amanhã. Tinha dinheiro no banco. Uma casa verdadeiramente sua. E, mais importante, um sentido de identidade que ninguém podia tirar-lhe. Grayson dera-lhe um último presente, sem saber. A prova de que ela era mais forte do que qualquer um deles imaginara. 6 meses após as detenções, Thalia recebeu uma chamada inesperada, daquelas que testam tudo o que aprendemos sobre nós mesmos. Estava no jardim, um novo hobby que descobrira ao recuperar a sua casa, quando a sua advogada, Patrícia, ligou com notícias que a fizeram deixar cair a tesoura de poda. A advogada da Sablikin quer marcar uma reunião contigo. Ela oferece-se para testemunhar contra o teu marido em troca de uma pena reduzida. Mas diz que tem informações que podem beneficiar o teu processo de divórcio. Que tipo de informação? Não quis dizer ao telefone. Mas Thalia, há mais uma coisa. Está previsto que ela dê à luz na próxima semana. O advogado está a pressionar para que a reunião aconteça antes disso, enquanto ela ainda tem margem para negociar. Thalia ficou a olhar para as rosas que andava a tratar. Rosas que tinham sido negligenciadas durante anos sob o descuido de Grayson, mas que agora floresciam magnificamente. Onde seria essa reunião? Está sob prisão domiciliária, no apartamento dela em Belton. Tem pulseira eletrônica. Visitas supervisionadas apenas. Estarás completamente segura. E eu estarei contigo o tempo todo. Dá-me 24 horas para pensar. Nessa noite, Thalia ligou a Yves, que a ouviu sem interrupções enquanto ela explicava a situação. O que te diz o teu instinto? Perguntou Yves quando ela terminou. Que não quero vê-la. Que, seja lá o que ela tenha para dizer, eu não preciso de ouvir. Mas, parte de mim pergunta-se se estou a evitá-la por medo, ou porque terminei mesmo esse capítulo da minha vida. Só tu podes responder a isso. Mas lembra-te, tu tens todo o poder agora.
Já não és a desesperada. Na manhã seguinte, Thalia ligou de volta a Patrícia. Marca a reunião. O apartamento de Sable era mais pequeno do que Thalia imaginara. Um T1 com janelas do chão ao teto com vista para Elliott Bay. A pulseira eletrônica era visível por cima das pantufas de designer. Um lembrete gritante de até onde ela tinha caído desde os tempos de influenciadora no Instagram. A gravidez mudará. A princesa confiante das redes sociais desaparecera, substituída por uma mulher exausta e assustada. Olheiras sombreadas. As mãos a tremer ligeiramente enquanto apontava para o sofá. Obrigada por teres vindo, disse Sable, a voz mal audível. Não tinha certeza se virias. Estou aqui por informação. Nada mais. Eu sei. Eu sei que tens todos os motivos para me odiar. Sable sentou-se com cuidado, uma mão pousada na barriga inchada. Mas preciso que entendas uma coisa antes de te dizer o que sei. Estou a ouvir. O Grayson não roubou apenas dinheiro à empresa. Roubou-te a ti também. Thalia sentiu Patrícia ficar tensa ao lado dela. Como assim? A conta onde ele guardava as criptomoedas. Ele movimentava dinheiro para lá há 3 anos. Não 2, como te disse. Dinheiro das vossas contas conjuntas. Dinheiro de prendas dos pais dele. Para vocês os dois. Dinheiro da venda do teu carro antigo. Ele disse-me que planeava deixar-te assim que tivesse o suficiente guardado. As palavras atingiram-na como pancadas físicas. Thalia pensou em todas as vezes que se perguntara por que razão a conta poupança nunca parecia crescer. Porque nunca havia dinheiro suficiente para a viagem que queria fazer. Ou para as melhorias que sugeria para casa. Quanto? Perto de 200 mil, segundo os registros que ele me mostrou. Ele tinha orgulho nisso. Dizia que estava a construir um ninho para o nosso futuro. A voz de Sable quebrou. Achei que ele estava a ser romântico. Não percebi que estava a roubar a própria mulher. Patrícia tomava notas furiosamente. Tens documentação disto? Capturas de ecrã. Mensagens de texto em que ele se gaba da sua esperteza. Guardei tudo. Por quê? Sable olhou diretamente para Thalia pela primeira vez. Porque havia algo nisso tudo que me soava errado. Mesmo na altura. Por que estás a contar-me isto agora? Porque preciso que saibas que não sou apenas a outra. Também sou uma vítima. A voz de Sable ganhou força. Ele manipulou-nos as duas. Fez-me acreditar que tu eras fria, sem amor, que o vosso casamento estava morto em tudo menos no papel. Fez-te acreditar que eu era apenas uma rapariga ambiciosa que o seduziu. Tu seduziste-o. Sim. Mas só depois de meses dele me dizer o quão infeliz estava. Que ia deixar-te de qualquer forma. Que tu não o compreendias. Sable limpou as lágrimas com as costas da mão. Achei que o estava a salvar de um casamento sem amor. Thalia estudou a mulher à sua frente. Realmente estudou-a, pela primeira vez. Por baixo do cansaço e do medo, viu algo familiar. O olhar vazio de quem foi sistematicamente enganado por alguém em quem confiava. Ele não vai assumir a responsabilidade pelo bebê, continuou Sable. O advogado dele aconselhou a pedir um teste de paternidade, para alegar que eu estava a dormir com outras pessoas, mesmo sabendo que ele é o pai. O que queres de mim? Quero testemunhar sobre os crimes financeiros. Tudo o que sei, tudo o que tenho documentado. Em troca de uma pena reduzida que me permita cumprir depois do nascimento do bebê. Sable inclinou-se para a frente. Mas mais do que isso, quero pedir desculpa. De verdade. Não só pelo caso, mas por ter acreditado nas mentiras dele sobre ti. Tu não merecias nada disto. A sala ficou em silêncio, excepto pelo som do trânsito, muito abaixo. Thalia sentiu algo a mudar-lhe no peito. Não era exatamente perdão, mas o reconhecimento de uma experiência partilhada. Ele disse-te que eu era fria, não foi? Sem ambição. Que me tinha deixado ir abaixo. Sable acenou miseravelmente com a cabeça. Ele disse-me que eras brilhante. Dinâmica. Tudo o que ele precisava numa parceira. O riso de Thalia foi amargo. Fomos ambas personagens nas histórias que ele inventou para justificar o que já queria fazer. Eu sei que o meu pedido de desculpa não muda nada. Não, não muda. Mas é um começo. Thalia levantou-se, sentindo-se subitamente mais leve. Dá a Patrícia tudo o que tens. Cada documento, cada mensagem,
Cada prova ajuda-nos a garantir que ele paga por tudo. E depois seguimos com as nossas vidas. Tu crias o teu filho. Eu construo algo novo. E o Grayson Henschel torna-se numa história de aviso que contamos a nós próprias quando estamos prestes a confiar na pessoa errada novamente. Enquanto se preparavam para sair, Sable chamou uma última vez. Thalia, pelo que vale, acho que vais ficar bem. Melhor do que bem. És mais forte do que ele alguma vez te deu crédito. Eu sei, respondeu Thalia. Só demorei algum tempo a perceber isso. Ao regressar ao carro de Patrícia, Thalia sentiu algo que não esperava: encerramento. Não porque Sable tivesse pedido desculpa, mas porque finalmente conseguirá ver toda a dimensão da manipulação de Grayson. As mentiras que contará a ambas. A forma como as colocou uma contra a outra para satisfazer as suas próprias necessidades. Ela já não estava zangada. Já não estava magoada. Estava simplesmente acabada com tudo aquilo. E, pela primeira vez desde que o pesadelo começou, isso parecia uma vitória suficiente. Um ano depois, Thalia estava na porta do seu renovado escritório em casa, a observar a luz da manhã entrar pelas janelas que ampliara durante as obras. Onde antes existira o santuário corporativo frio de Grayson, agora havia algo quente, acolhedor. Um espaço que refletia quem ela se estava a tornar, em vez de quem lhe disseram que deveria ser. O divórcio fora finalizado há 3 meses. Grayson receberá uma sentença de 7 anos depois de o testemunho de Sable ter revelado toda a dimensão dos seus crimes financeiros. As provas adicionais sobre os bens conjugais roubados resultaram em Thalia receber não apenas metade dos bens legítimos, mas também restituição total por tudo que ele retirara das suas contas conjuntas. Estava, por todos os critérios, financeiramente segura pela primeira vez na vida adulta. Mas o dinheiro, aprenderá, era a parte menos importante do que tinha ganho. O telefone vibrou com uma mensagem de Eve. Café às 2. Tenho novidades. Thalia sorriu, escrevendo de volta. Mal posso esperar para saber. A amizade delas tinha se aprofundado ao longo dos meses, evoluindo de apoio mútuo numa crise para uma verdadeira ligação. Eve tornará-se o seu guia neste novo terreno de reconstrução da vida, ensinando-lhe que a cura não era linear, e que a força podia ser silenciosa. Na clínica, a doutora Miranda recebeu-a com um entusiasmo incomum. As consultas da manhã estão leves, disse ela. Ótimo timing para o teu anúncio. Anúncio. Não finjas, estás a brilhar. Quando é que me ias contar sobre o curso noturno? Thalia riu-se. Tinha sido aceite no programa noturno de serviço social da Universidade de Washington. Um sonho que abandonara anos antes, quando apoiar a carreira de Grayson parecia mais importante do que seguir a sua. Queria ter a certeza de que conseguia acompanhar os estudos antes de tornar oficial. E, ontem recebi as notas do primeiro semestre. 3,8 GPA. A doutora Miranda abriu um sorriso. Estou tão orgulhosa de ti. Já pensaste em que área do serviço social queres focar-te? Ajudar mulheres a navegar crises. Questões domésticas. Assédio no trabalho. Abuso financeiro. Thalia fez uma pausa, escolhendo bem as palavras. Quero ser a pessoa que precisei há 1 ano. A manhã passou tranquila, cheia de tarefas rotineiras que já não pareciam repetições infinitas, mas sim uma forma de meditação. Pequenos passos cuidadosos em direção a um propósito maior. Na hora de almoço, foi caminhar em Green Lake. Algo que começara a fazer quando percebeu que esquecera como era gostar da sua própria companhia. O caminho estava cheio. Corredores, famílias com carrinhos de bebê, casais a passear cães. Pessoas normais a viver vidas normais. Ela também era uma pessoa normal agora. O telefone tocou no fim da 2ª volta. Número desconhecido. Algo fez com que atendesse. É a Thalia Henschel. Agora é Thalia Nakamura. Quem fala? O meu nome é Lindsay Shen. Eu trabalhei na Morrison Tech. Ouvi falar do que fizeste. De como expuseste os crimes financeiros. Estava a pensar. Podemos falar? Acho que algo semelhante está a acontecer no meu novo trabalho. Thalia parou de andar. Nos meses após a prisão de Grayson, receberá meia dúzia de chamadas como aquela. Mulheres que ouviram a sua história e viram elementos das suas vidas nela. Claro! Queres encontrar-te num sítio público?
Posso recomendar alguns recursos que te podem ajudar. Depois de marcarem o encontro para a semana seguinte, Thalia continuou a caminhar com energia renovada. Era por isto que voltará à escola. Por isso escolhera serviço social entre tantas outras opções que o dinheiro do acordo de divórcio podia ter pago. Não por vingança, nem por validação, mas para transformar a dor em algo útil para outras mulheres. Na Victrola, nessa tarde, Ivy mal se continha de entusiasmo. Consegui a promoção. Anunciou antes mesmo de Thalia se sentar. Diretora de advocacia ao paciente no Svedis. É tudo o que eu queria. Isso é maravilhoso. Quando começas? Daqui a 2 semanas. O que significa que finalmente estarei em posição de implementar as mudanças de que falamos. Melhores protocolos para casos de violência doméstica, cuidado com sensibilidade ao trauma, grupos de apoio para mulheres em transição. Brindaram com os cafés, 2 mulheres que encontraram o seu poder depois da traição, e estavam a usá-lo para ajudar outras a fazer o mesmo. E a casa? Perguntou Ivy. Perfeita. Nunca percebi quanto de mim própria escondi para dar espaço às preferências dele. Agora, cada escolha é minha. Ela pensou nas mudanças que fizera durante o último ano. As paredes pintadas em cores que adorava. Os móveis escolhidos pelo conforto, não pela aparência. O jardim, que se tornará o seu refúgio. O escritório, onde estudava e aconselhava mulheres como Lindsay Shen. Algum arrependimento sobre o divórcio? Nenhum. Sobre a forma como o conduzi? Às vezes. Achava que estava a ser implacável, a destruir a vida dele para salvar a minha. Mas agora acho que apenas recusei continuar cúmplice. E a Sable? Condenada a 18 meses com pena suspensa. Vai cumprir 6, com serviço comunitário, por causa do bebê. Envia-me um postal de vez em quando. Não pede nada, só reconhece o que aconteceu. Acho que está a tentar fazer melhor. Respondes. Não. Mas também não os deito fora. Talvez um dia ambas estejamos suficientemente longe disto para termos uma conversa verdadeira. Talvez não. De qualquer forma, está tudo bem. Enquanto se preparavam para sair, Ivy estudou o rosto de Thalia com o olhar atento que aperfeiçoara durante a amizade. Pareces feliz. Disse. Verdadeiramente feliz. Não só a sobreviver. Estou. Pela primeira vez. Talvez na vida. Estou a viver a minha vida, em vez de reagir às escolhas de outra pessoa. Essa noite, Thalia sentou-se no jardim, enquanto o pôr do sol de Seattle pintava o céu em tons de rosa e dourado. No dia seguinte teria aula. Depois, grupo de estudo. Depois, a reunião com Lindsay Shen. Senhora Henschel. A voz de Thalia não tinha animosidade, apenas surpresa. Ouvi falar do teu trabalho. Através de alguém da igreja. Quis ver com os meus próprios olhos. Os olhos de Margaret estavam brilhantes de lágrimas contidas. O que tens feito com a tua vida, desde que tudo aconteceu, é notável. Obrigada. Também queria pedir desculpa, pela chamada, por te ter pedido para o visitares, por não ter percebido o que o meu filho te fez. A voz de Margaret vacilava. Criei o melhor do que isso. Pelo menos. Pensei que sim. Só controlamos as nossas próprias escolhas, Senhora Henschel. Não as deles. Ele escreve cartas às vezes, a perguntar por ti, a querer saber se alguma vez o mencionas. Margaret hesitou. Digo-lhe que não. Que seguiste em frente completamente. Espero que esteja tudo bem. Está perfeito. Margaret acenou, compreendendo que aquela breve conversa era tanto um pedido de desculpa como uma despedida. Apertou a mão de Thalia uma vez, e saiu sem olhar para trás. Mais tarde, nessa noite, Thalia estava no seu canto preferido da Victrola, com Ivy, a desabafar com café descafeinado e os croissants de chocolate que ambas decidiam serem essenciais ao ritual da amizade. A mãe do Grayson apareceu, disse Thalia. E como foi? Um encerramento que não sabia que precisava. Parecia tão diminuída. Como se tivesse passado 2 anos a tentar perceber como tinha criado alguém capaz daquilo. E senti pena dela. Não o suficiente para querer uma relação, mas o suficiente para ser gentil. Thalia mexeu o café, pensativa. Acho que isso é crescimento. Definitivamente crescimento.
Há um ano terias ficado furiosa por ela ter tido a ousadia de aparecer. Há um ano, ainda carregava os danos deles como bagagem. Agora, é apenas história. Algo que aconteceu a alguém que eu costumava ser. Sentaram-se em silêncio confortável, a observar o movimento da noite. Estudantes, casais, leitores solitários. Todos a viverem as suas próprias histórias, a enfrentarem os seus próprios desafios, a encontrarem o seu caminho. Tenho novidades, disse Eve, eventualmente. Boas ou ótimas? Ótimas. O conselho do hospital aprovou o financiamento para o programa de apoio a mulheres em crise que desenhamos. 6 defensoras a tempo inteiro. Linha de apoio 24 horas. Fundo de assistência financeira de emergência. Tudo o que falamos. Eve, isso é incrível. E querem que tu consultes na fase de design do programa, assim que terminares o curso. Ao que parece, a tua reputação está a espalhar-se na comunidade do serviço social. Thalia sentiu aquele velho arrepio de entusiasmo pelo futuro. Demorará a voltar a confiar nesse sentimento. A acreditar que coisas boas podiam acontecer, sem custos escondidos. A mais, continuou Eve, com um sorriso misterioso. Alguém quer conhecer-te. Profissional ou pessoal? Pessoal. O nome dele é David. É professor na Lincoln High School e voluntária no mesmo centro de literacia onde eu faço acolhimento. É normal. Gentil. O oposto de ambicioso, no bom sentido. Eve, não te estou a querer emparelhar com ninguém. Só estou a dizer que ele perguntou por ti depois de te ouvir falar na nossa formação. Disse que nunca tinha visto alguém transformar dor em propósito de forma tão graciosa. Thalia considerou. Há 6 meses, a ideia de voltar a sair seria impossível. Há 3, pareceria precipitada. Mas agora, como é ele? Paciente. Engraçado. Lê livros de verdade. Conduz um Honda com 10 anos e acha que restaurantes caros são pretensiosos. Tem um cão de resgate chamado Fitzgerald que tem medo de bolas de tênis. Thalia riu-se, sem conseguir evitar. Medo de bolas de tênis? Algum trauma misterioso da infância. O David já trabalha com ele há 2 anos para o ajudar a ultrapassar isso. Tem paciência para processos de cura demorados. A metáfora não era subtil, mas não precisava de ser. Vou pensar nisso, disse Thalia. É tudo o que peço. Ao regressar a casa pelas ruas calmas de Seattle, Thalia refletiu sobre o quanto tinha mudado desde aquela terça-feira cinzenta em que o mundo dela implodiu. Perderá um casamento, mas ganhará uma vida. Perderá a ilusão de segurança, mas encontrará a força verdadeira. Perderá a versão de si mesma que outros haviam criado, mas descobrira quem realmente era. O telefone vibrou com uma mensagem da Lindsay. Obrigada por esta noite. Pela primeira vez em meses, acho que vou ficar bem. Thalia respondeu. Vais ficar mais do que bem. Confia no processo. Em casa, ficou um último momento no jardim antes de se deitar, inspirando o aroma das rosas que lhe ensinaram o que era resiliência. Tinham sido negligenciadas, danificadas, quase destruídas. Mas com o cuidado certo, não só sobreviveram, como floresceram com uma beleza maior do que antes. O mesmo, percebeu, era verdade para ela. O amanhã traria novos desafios. Novas oportunidades para crescer. Novas chances de ajudar outras mulheres a descobrirem a sua força. Mas naquela noite, estava simplesmente grata pelo caminho que a trouxera de volta a casa. Para si mesma. Na serenidade da sua vida reconquistada, Thalia Nakamura finalmente compreendia o que era ser feliz. Não aquela felicidade desesperada, que depende das escolhas de outra pessoa, mas a felicidade firme, inabalável, que vem de saber exatamente quem se é, e recusar ser qualquer outra coisa. Quando alguém trai a tua confiança e destrói a vida que pensavas conhecer, terias coragem não só para sobreviver, mas para transformar essa dor em poder, e mudar a vida de outras pessoas?